Geralmente a prova de argolas ocorre hoje, mas o comitê organizador tem o direito de trocar, então a gente tem as paralelas ocorrendo hoje e a final de argolas marcada para amanhã. A gente está vendo o terceiro lituano Timo Rogal, ele participou da abertura, né? Da primeira final, a final do solo. Ficou ali com 13,7, bem pertinho, aliás, o lituano. A terceira colocação do pódio. Depois do solo, do salto, do cavalo com alças, das assimétricas, as paralelas, prova apenas no masculino. Existe apenas no masculino. Daqui a pouco a gente vai ver a apresentação A1. Esse é o Seligman. Tá com moral, né? Tá podendo, né? Acabou de ganhar a prova, que é a sua especialidade do cavalo. Parece muito aliviado também com essa vitória, né? Ladies and gentlemen, we're happy that you're still with us because we have a little more job to do more. Agora as paralelas, né, que a gente fez pertinho, as fibras de vidro flexíveis reforçadas com madeira. Tá aqui anotado no meu arquivo, Henrique. É isso aí, as paralelas a 1,80 m do chão. Os ginastas vão performar aí, apresentar uma série composta por 10 exercícios nesse aparelho. A gente vê a apresentação bem legal no telão, né? Foto bandeira da Bélgica, de origem asiática pelo jeito, ele que acaba de se apresentar. Onoshima. Agora o Demir, Serkan Demir, que é da Turquia. Terceiro a se apresentar, a gente falava dele, da Lituânia, Robert Tvorogal, quarto hoje mais cedo no solo. Quinta final, amanhã a gente volta um pouco mais cedo também, Sport TV 2, 10 da manhã. O último dia de finais, argolas, trave, barra fixa, solo e salto. Alexandrov, da Bulgária. Agora o cipriota Elias Georgiou. Georgiou? A pronúncia croata do cipriota. E a Rússia vai beliscar mais um pódio, dessa vez com Alexander Kartsev. Coisa rara de você ver uma bandeira da Suécia, não representante da Suécia em finais mesmo de Copas do Mundo como essa, Cal e Destioi. E do Cazaquistão, ele vai ser o último a se apresentar, Ayan Moldagaliev. O Georgiou, do Chipre, teve o melhor resultado. Será que ele é novo ou não? Devidamente apresentados, de acordo com a ordem que vai ser respeitada. Os 8 melhores das eliminatórias agora, fazendo a última final do dia, final das paralelas. Cuja distância, Henrique, pode ser ajustada. Você falou de uma altura de 1,80, né? Mas a distância entre as paralelas ou entre as barras nas paralelas pode mudar, é variável. Exatamente. A gente, além dessa altura fixa de 1,80 m, que pode ser solicitada caso o ginasta tenha uma altura um pouco mais elevada, ele pode pedir junto à Federação Internacional de Ginástica para que suba a altura desse aparelho. Então, ela inicialmente está colocada a 1,80 m do chão. E além disso, ainda tem a abertura das paralelas, como você acabou de citar, Cláudio, que ela é móvel. Você pode colocar a abertura das paralelas de acordo com a largura dos seus ombros. Então, geralmente, os ginastas e os treinadores mexem ali na distância do aparelho para regular e ficar mais próximo à melhor realização do atleta. Isso é uma escolha de cada ginasta. Cada um deles pode, antes da sua apresentação, não só preparar as barras, como colocar elas com essa abertura em vermelho no meio das paralelas em cinza. Você regula ali a abertura e a distância desse aparelho para a execução da sua prova. O que a gente vê agora, Takumi Onoshima, ele é belga. Executando exercícios aí no apoio das barras, na parte superior do aparelho. Ele vai
a lateral, a uma barra somente. Faz saída em duplo mortal carpado, um pequeno passo para trás, uma ótima passagem. Teve um 15º lugar ano passado em Doha, que era uma etapa forte, 15º em Doha, né? Essa é uma etapa com uma concorrência um pouco melhor, digamos assim, ou mais amiga, é finalista. E fica muito claro ele realizando a execução da prova dele. Ele é um ginasta com descendente asiático. Ele faz uma ginástica muito parecida com os asiáticos, com muita leveza, com muita rapidez. Exercícios com alto grau de dificuldade, além de uma precisão muito típica dos asiáticos. Momento dos exercícios no apoio, na parte superior. Olha como ele controla bem a parada de mãos. Ele vai ao apoio de uma das barras na lateral com o corpo bem estendido também. Uma característica muito clara dos japoneses. E esse ginasta, apesar de competir pela Bélgica, é descendente japonês. Aí o giro sobre um dos braços, ele retorna a parada de mãos, ajusta ali as mãos. Aí o detalhe de toda a flexibilidade do barrote, esse de fibra de vidro, por isso ele tem essa flexibilidade para o ginasta poder utilizá-lo. Os exercícios em uma das barras são muito mais difíceis que os realizados em apenas uma das barras, do que nas duas barras, então aumentam também o grau de dificuldade. Uma boa saída em duplo mortal carpado. Um passo aí com a perna esquerda, um passo largo, onde ele vai perder alguns pontos, mas abriu bem a disputa nas paralelas. Onoshima, portanto, descendente de asiáticos, representante da Bélgica, assumindo a ponta porque foi o primeiro, 13.4, está ali pelo jeito curtindo esse momento, sentado na principal cadeira, a cadeira daquele que lidera. O próximo a se apresentar, Serkan Demir, atual vice-campeão. Aí, no ano passado, foi o segundo melhor nessa prova das paralelas, o jovem de 20 anos de idade, turco. Temos notas nas classificatórias dos 3 melhores acima de 14. Notas bem razoáveis. Início da apresentação de Serkan Demir. Grau de dificuldade, um dos principais. O principal, beirando 6, hein? Um ginasta que faz uma saída em duplo mortal para frente, praticamente cravada, um grau de dificuldade alto, uma boa execução. Série para liderar até aqui, só tivemos a participação do ginasta da Bélgica, mas ele apresentou um grau de dificuldade maior. A Turquia vem aos poucos se destacando também na ginástica. Tiveram um atleta que terminou o último campeonato mundial ali entre os 8 primeiros colocados. Ele hoje não participa dessa etapa da Copa do Mundo. Mas a Turquia, aos poucos, principalmente na ginástica artística masculina, vem alcançando finais em alguns aparelhos, em campeonatos mundiais até. Conquistaram participação nos últimos Jogos Olímpicos. É um país também que vem em grande crescimento, em grande desenvolvimento na ginástica artística masculina. Apresentação mais uma vez de Serkan Demir, atual vice-campeão. Essa etapa de Osijek na Croácia, ginástica artística, finais por aparelhos. Primeiro dia finalizando com as paralelas. Amanhã teremos argolas, trave, barra fixa, solo no feminino, no caso na versão com o dia de hoje. E o salto amanhã no masculino. A partir das 10 da manhã, hora Brasília, no Sport TV 2. Mais um alô pra galera no Twitter. Rafael Marcelino fazendo uma cobrança, quer mais competições da ginástica rítmica. O Adão dizendo que é um esporte perigoso a ginástica, mas ao mesmo tempo
um dos melhores esportes na ordem dele de preferência. Thalisson Júnior. Tem muita gente com a gente. 14-0, hein? Olha, em relação a 13.4 do Onoshina, ele tem 14-0 e melhora demais. A gente teve do primeiro ontem nas eliminatórias 14.4 para 13.6. Curioso, né? A gente teve menos de um ponto do primeiro para o último classificado. É uma diferença pequena. Na última semana, na etapa na China, a gente teve a participação do atual campeão mundial, o representante da China. Ele alcançou uma nota na casa dos 16 pontos. Um valor muito alto que coloca ele como franco candidato aí a mais uma medalha de ouro no Campeonato Mundial desse ano. Jing Yuan. Exatamente, Cláudio. Jing Yuan, atual campeão mundial nas paralelas, conquistou uma nota acima da casa dos 16 pontos semana passada. Franco favorito aí a medalha de ouro em Tóquio em 2020. Ele é hoje o nome a ser batido nas paralelas. Robert Vorogal, da Lituânia, nas paralelas. Tem bom gosto. O ídolo dele é o Verniayev, ucraniano, que é o atual vice-campeão mundial nas paralelas. Tvorogal, terceiro, nessa final com 8 ginastas. Uma boa participação também desse ginasta. Ele é melhor nas paralelas do que no solo, outra prova em que ele já competiu a final no dia de hoje. Costuma ter mais destaque. Ele foi o representante do seu país nos Jogos Olímpicos. Ginasta também muito conhecido, participante de diversas etapas de Copa do Mundo. Tem como ídolo aí o que você acabou de citar, Cláudio, Vernayev, o atual vice-campeão do mundo nas paralelas, e atual campeão olímpico também. O ucraniano levou a melhor aqui no Rio em 2016 nessa prova. Aí o detalhe da utilização da ponta do aparelho, exercício em suspensão, em que o atleta passa abaixo das paralelas e retorna à parte superior. Os pés bem unidos, uma boa execução, uma boa técnica. O impulso à frente, o embalo à frente, a saída em 2 mortais na posição grupada, apenas um passo na chegada. Boa participação também. 14-0, temos um novo líder, 14-0-6, incrível, 2 resultados iguais, do lituano e também do turco, mas como a nota de execução é o critério de desempate, pela execução, temos um novo líder. Agora, Alexandrov, família de esportistas, o pai foi membro do time da Bulgária de ginástica artística e também técnico da modalidade. A mãe também foi ginasta. Vamos lá, da Bulgária se apresentando Yordan Alexandrov. A gente ontem teve 0.8 do primeiro para o oitavo nas eliminatórias, por enquanto com 4 se apresentando. Digamos a discrepância é de 0.6. Primeiro atleta que cai aí nas paralelas. Estava ali executando um exercício no apoio, 360 graus, ele faz um giro sobre um dos braços, mas na retomada ele perdeu ali a precisão. Falava da família de atletas, né, ex-atletas, os pais dele foram ginastas também, atletas que competiram em altíssimo nível, isso é algo muito comum na ginástica. A seleção brasileira de ginástica feminina hoje é comandada pelo Valery Lyunkin, ex-treinador da seleção americana, em que ele foi campeão olímpico, a esposa é campeã mundial, a filha foi campeã olímpica como atleta. Então, ter a família aí, esportista aí dentro da mesma modalidade é algo muito comum na ginástica. Ele acabou caindo, Yordan é o quarto a se apresentar, o 8 finalistas, fecha sua apresentação, representante da Bulgária. Ele tinha uma prova para estar entre os primeiros colocados. No momento em que ele iniciou a participação, fez bons exercícios, mas é uma final muito apertada, como a gente citou anteriormente. Pouquíssima diferença do 8º colocado para o primeiro nas eliminatórias. Então, no momento em que o atleta tem uma queda, menos um ponto na nota de execução, ele sai aí da disputa
das primeiras posições, apesar de ter um potencial, ter um nível de dificuldade suficiente para estar ali entre os melhores. De novo, o momento da apresentação, alguns dos detalhes da performance de Yordan Alexandrov. Essa ajeitadinha aí não é muito bem vista, né? Não pode ajeitar as mãos, Cláudio, sabe tudo. Qualquer mexidinha na mão dessa, ele aí, a arbitragem está de olho ali, é menos um pontinho na nota de execução. Mas esse aí que é o maior problema, é a queda, é o momento em que o ginasta perde o controle, ele tem que descer do aparelho. Aí o giro com o mortal com meia volta, retomando no apoio dos braços. Ginasta habilidoso, com muita precisão nas suas execuções, mas que em um dos 10 exercícios ali ele perdeu o controle. Ele em duplo mortal carpado, com apenas um pequeno salto para trás. 12.4 é o último, né? A quarta a se apresentar. Apenas quarta colocação para ele. Caiu, né? 12.4. A gente vai para a sequência agora com Georgios Cipriota. Agora foi. Atleta do Chipre, o Cipriota. Fez 14.45, um baita resultado na classificatória, aliás. O deixou na primeira colocação ontem. Se repetir a sua performance das eliminatórias, é capaz aí de assumir a liderança até o momento. É um ginasta muito limpo, com uma boa execução. A gente vai poder acompanhar uma grande prova de paralelas nesse momento. O ginasta está pronto, a banca de arbitragem já chamou para o início da prova. O treinador tira o trampolim de impulsão. Aí uma queda sobre o aparelho. O ginasta desce. Muito jovem ainda, iniciando também as suas participações em competições internacionais. Essa é uma queda que imagem típica ainda do início de carreira. Ele fraquejou ali o apoio dele no braço, provavelmente um pouco nervoso. Essa uma das primeiras finais que ele atinge em Copas do Mundo. Importante ele dar continuidade aí à série. Ele repete o exercício. Ele é muito habilidoso, o ginasta. Falou da idade, ele tem 19 anos de idade, top 50, 48º nessa prova, nas eliminatórias, no caso, do último Mundial. E o Tiborogal, que nas eliminatórias ficou atrás dele, olha, de repente, essa medalha de ouro pode aparecer, hein? E o Tiborogal é um atleta muito mais experiente que o ginasta, tá abalado com a apresentação que fez agora. No momento, eles tinham uma expectativa, você classifica na primeira posição, você já cria uma expectativa muito grande sobre a final. Aí ele iniciou, ele já ali nesse primeiro exercício ele tocou as paralelas, ele teve um pequeno toque. E nesse momento o braço dele fraquejou, ele teve que dar um rolamento para trás ali, também podia ter acabado tendo uma queda pior. Mas ele dá continuidade à série, ele se desloca muito bem pelo aparelho, com muita rapidez, ele tem uma técnica apurada. A falha tira ele da disputa pela medalha de ouro completamente. Mas como foi citado, apenas 19 anos iniciando a sua carreira internacional. Na ginástica artística masculina, os atletas podem participar de eventos na categoria adulta a partir dos 18 anos. Ele tem apenas 19 iniciando sua carreira internacional. O momento da saída em duplo mortal carpado para trás. Pequeno salto na chegada. Os outros atletas aplaudem, sabem que ele era o favorito à medalha de ouro. O jovem ginasta iniciando sua carreira
em finais em Copas do Mundo. Hoje não foi ainda o momento dele mostrar a melhor prova. Se classificou na primeira posição para a final, mas não mantém essa posição devido à queda que teve ali no meio da sua apresentação. Era a prova das 5 finais dos 5 aparelhos mais disputada em relação a resultados das classificatórias ou eliminatórias. Repito, menos de um ponto do melhor das eliminatórias, ele, 14-4, para o último a entrar nessa fase final, o Onoshima, 13.6. O Onoshima continua ali de intruso até o fim, será? Na terceira colocação, um frustrado representante do Chipre, o Giorgio, com 12.8, está na quarta colocação, sem chance de pódio, era favorito à medalha de ouro. Nem com bronze ele acaba ficando o representante do Chipre. Agora a gente vai para o Kartsev, muito jovem, 14.1, dos principais resultados. O Kartsev tem 17 anos de idade. E agora abre o caminho para o ginasta da Rússia, que é mais um atleta muito novo, muito jovem, iniciando as competições, completa ainda 18 anos esse ano. Ainda nem atingiu essa idade, então tem 17, mas já está aí participando dessa final. A Rússia é muito tradicional nesse aparelho. Vamos ver mais um jovem representante desse país nessa etapa. Rússia com H Fonova acabou de ganhar as assimétricas. Prata com Kuksenkov no cavalo, com Prokopev no solo. Mais uma final com Rússia beliscando uma medalhinha. Até aqui, Cláudio vem fazendo uma apresentação para estar no pódio. Segundo maior grau de dificuldade das eliminatórias, com quase 6. Bateu na paralela, na barra, numa das barras na saída. No último, ele... Nossa, na última passagem ali no duplo mortal com meio giro, o braço dele bateu na saída. Esse é considerado um erro grande. Coloca a mão ali no rosto, o ginasta, assim como o anterior, uma boa passagem, apesar de jovem, já entre os melhores. Mas até agora a experiência ali do Robert Tovorogal está fazendo a diferença. É um atleta olímpico, esses dois ginastas que se apresentaram iniciando a carreira internacional. No momento em que ele realiza um mortal para frente entre as barras, sobe a parada de mãos, faz aí 360 graus sobre um dos braços. Nessa parte ele já tem uma pequena falha. Usando todo o embalo que as paralelas concedem ao atleta. Aí ele vai ao apoio de uma das barras, o apoio lateral no aparelho. Utiliza apenas uma delas. Faz um esquadro. Sobe novamente a parada de mãos. A técnica bem realizada. E aí o momento em que ele pega embalo, vai à frente para fazer a saída, em duplo mortal grupado. Quando ele faz meio giro, ele bate ali com o quadril nas paralelas. Só olha atrás. É incrível, né? Todo mundo sabe que isso é um erro grande que atrapalha bastante a nota do atleta. Uma pena realmente. Tem a reação dele, 17 anos de idade, candidato a pódio. O resultado dele o leva ao pódio ainda assim, se ele não erra na saída, hein? Com 13.7, ele é o terceiro melhor. Faltam 2 para a gente fechar o primeiro dia em Osijek, na Croácia, com as primeiras finais da Copa do Mundo de ginástica por aparelhos. Coisa raríssima da gente ver, Henrique. Um sueco participando da competição. Nem é tão jovem assim, tem 22 anos de idade. Tá aí o Cal e Desioi. E a nota que ele atingiu nas classificatórias nesse momento é o suficiente para ele terminar entre os 3 primeiros colocados. Seria, como você citou, Cláudio, uma medalha rara para a Suécia e de grande valia. Vamos acompanhar essa prova. Melhores resultados, 14.06.
A saída dele, o penúltimo a se apresentar, já conhecendo os resultados dos adversários da Suécia, Carl Idesjö. É um ginasta muito mais experiente agora, com uma prova com grau de dificuldade menor, as características de cada atleta. Ele, diferente do anterior, do russo, que acabou de se apresentar, com uma prova com muitos voos, vários giros, é uma ginástica com muito mais dificuldade. A gente vê agora o representante da Suécia fazendo exercícios mais simples, mas com uma execução muito mais segura, muito mais calmo durante a sua apresentação. Faz aí elementos na parte inferior, na parte superior do aparelho. Muito mais experiente o ginasta que se apresentou agora. Aí ele vai ao centro do aparelho, faz o giro sobre um dos braços, retorna a parada de mãos. Muita calma durante a realização dos exercícios. Ele executa um exercício, calmamente se prepara para o próximo, utilizando aí toda a experiência. Já é um ginasta mais velho do que os anteriores, com mais competições no currículo. E também toda a experiência para realizar o embalo à frente, ter calma no momento da saída, para fazer uma boa chegada, um duplo mortal com meio giro. Ele termina cravado. Faz muita diferença para a banca de arbitragem isso. Agora é a nota. 13.7 a nota para entrar no pódio, 13.6, mas ficou muito perto do Kartsev. Esse representante da Suécia errou pouco, mas o grau de dificuldade não foi dos mais elevados. Agora, para a gente fechar, do Cazaquistão, Ayhan Moldagaliev. Ele teve dos resultados o sexto melhor com 13.7. Se repetir, pode beliscar um pódio. Repetindo essa etapa de Osijek na Croácia. Primeiro dia de finais, Copa do Mundo, ginástica artística, finais por aparelhos. Lá vem o garoto de 18 anos de idade que na Argentina, nos Jogos Olímpicos da Juventude no ano passado, foi muito bem. Exato, ele esteve presente nesse evento, nos Jogos Olímpicos da Juventude. É o primeiro ano dele na categoria internacional. E nesse evento, nos Jogos Olímpicos da Juventude, ele foi superado pelo brasileiro, atleta Diogo Soares, que conquistou 2 medalhas olímpicas nessa edição dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018. Casaco de ótimas lembranças para a ginástica brasileira. Agora saiu com a apresentação rápida, bem objetivo o Casaco. É um ginasta jovem também, primeiro ano aí de competições internacionais, já com um grau de dificuldade razoável, uma boa execução. Ele participou em várias competições nos Jogos Olímpicos da Juventude no ano passado. Ele alcançou algumas finais. Interessante que nesse último evento, em 2018, ele classificou muito bem, mas nas competições finais ele errou as suas apresentações e hoje não. Ele passou bem nas eliminatórias, hoje novamente dentro dessa final consegue executar uma boa prova. Ele não tem um grau de dificuldade altíssimo, mas tem uma boa execução, pouquíssimas falhas. Ele não ajeita as mãos, ele a todo tempo ele faz exercícios com alto grau de dificuldade. Aí o momento em que ele está na parte superior, faz uma oitava a parada de mãos. Nesse detalhe, o giro vai a parte inferior e a parte superior do aparelho. Movimento chamado de tippelt, não, esse é o moi, o giro em que o atleta se desloca pelo aparelho na metade do exercício. Aí o embalo à frente e a saída em duplo mortal grupado, uma saída para frente com alto grau de dificuldade, uma chegada cravada. O pessoal está na expectativa. E ele fica com 13.4 na quinta colocação.
Quinta colocação para ele, orgulhoso, hein? Muito bacana o astral que ele passa, né? Portanto, Tivorogal e Demir, o lituano e o turco, rigorosamente com o mesmo resultado, 14.06, por causa da nota dele, do lituano, na execução ter sido melhor do que a do rival. Ele fecha esse quinto e último aparelho na primeira colocação. Tivorogal, Demir, 14.067 na execução, lituano melhor. Kartsev, 13.7, olha, uma margem mínima de 0.033 ele teve na frente do sueco. Esses os quatro